Olá, eu sou a professora Luana Batista, eu sou coordenadora técnica da Rave Dermocosméticos, sou biomédica de formação e esteticista e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso protocolo Shot Thermo Redux, que é o poder da cafeína e da cúrcuma em duas das desarmonias corporais, que é a redução de medidas e a celulite. Tanto um quanto o outro, fazem parte das principais desarmonias que nós temos em muita procura em nosso espaço de estética. A celulite e a gordura localizada, elas sempre são trabalhadas juntamente num mesmo protocolo. Então é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes da gente começar, eu gostaria de falar o que é uma desarmonia corporal. Nós esteticistas precisamos, em primeiro lugar, identificar quais são essas desarmonias corporais. Porque quando o nosso cliente chega nos procurando para realizar um protocolo estético, a gente tem que fazer a ficha de avaliação. Então, pessoal, eu não gosto de começar nenhum protocolo sem antes realizar uma ficha de avaliação. O que eu acredito que seja o primeiro passo e o mais importante para uma assertividade do protocolo e, é claro, para a gente fazer uma entrega para o nosso cliente. Porque hoje, quando falamos em estética e principalmente a estética corporal, nós estamos falando também em resultados. Então, é importante o primeiro passo, ficha de avaliação. Identificar quais são as desarmonias corporais e as principais. A gente sempre vai pensar, gordura localizada. Então, para gordura localizada, a gente já pensa em fazer lipólise. E o que é a lipólise de fato? Quando a gente fala em lipólise, a gente está falando de uma quebra de gordura. E aí é que eu pergunto, será que a gente consegue quebrar a gordura? É importante que nós, profissionais, possamos entender que a quebra de gordura, ela não é realizada assim, gente. Eu vou fazer um amassamento, eu vou aplicar um produto, eu vou lá, quebrei a gordura e ela saiu do meu organismo por alguma forma, Muito pelo contrário. A gente tem que sempre pensar que a gente estimula a lipólise, a gente faz estimulação da quebra de gordura. Então, o primeiro passo é a gente conhecer essa fisiologia e como isso acontece e ter um combinado com o nosso cliente. Porque quando eu falo em gordura, eu estou falando fisiologicamente, quimicamente em nosso organismo de uma molécula de glicerol ligado em 3 moléculas de ácido graxo. Quando elas se unem, elas se formam triglicerídeos e vão para dentro de um adipócito, que é, de fato, a célula de gordura. Então, conforme nós vamos aí ao longo da nossa dieta, da nossa ingesta calórica, formando triglicerídeos e colocando dentro do adipócito, que é muito importante também sabermos que isto faz parte da fisiologia e é importante, para a manutenção da nossa saúde. Porém, o que acontece? Essas calorias vão se acumulando e eu vou inflando cada vez mais o meu adipócito. E é neste momento que, em alguns lugares, em algumas regiões, eu começo a desenvolver gorduras localizadas. E aí, quando eu paro para pensar no sexo feminino, os hormônios femininos favorecem a gordura em quais locais? Abdômen, interno de coxa, flancos, glúteo. E quando eu chego no sexo masculino, também por uma questão hormonal,
a gente vem aí com um grande acúmulo de gordura abdominal. Então, esse é o primeiro processo, entender como é formada essa gordura e como é que eu consigo trabalhar. Entender que eu tenho o meu cliente do sexo feminino, o meu cliente do sexo masculino e que existe estímulos hormonais que irão concentrar esta gordura em determinadas regiões. Muito bem. O segundo passo, e que a gente também vai trabalhar neste protocolo, é a celulite, que nós falamos também cientificamente do fibroedema geloide, hidrolipodistrofia ginoide, que são esses nomes super complicados, trava-língua, que com a nossa cliente a gente fala mesmo celulite. E a celulite, ao contrário do que falávamos há muito tempo atrás, ela não é só uma retenção de líquidos que a gente consegue trabalhar com drenagem linfática. Claro que a drenagem linfática é um dos fatores importantíssimos para ter dentro de um protocolo também quando eu trato celulite. Mas o que nós precisamos entender é que a gordura acumulada no adipócito, como eu já contextualizei antes, ela também tem tudo a ver com as elevações, depressões, deformidade tecidual. E aí a gente fala em graus de celulite, né? Então a gente tem desde o grau 1 ao grau 4, que é o mais grave. O grau 1, quando a gente faz a fricção no tecido, que é a pele, e a gente vê lá os gominhos, ou até mesmo falamos de aspecto casca de laranja, não é mesmo? Aí quando eu chego no grau 2, eu já vejo sem precisar friccionar, então eu já vejo ali o aspecto casca de laranja e a formação de alguns nódulos. Quando eu chego no grau 3, eu já tenho uma celulite com nódulos e começa a ficar dolorida. E a gente já começa a observar até mesmo na roupa. E aí o grau de celulite 4, que já é o mais grave, né? Aquela celulite que realmente ela tem nódulos, tem edema, pouquíssima vascularização. E pensando em tudo isso, nós precisamos associar ao produto cosmético também. Então eu já contei aqui para vocês, primeiro, ficha de avaliação. Segundo, identificar desarmonia corporal. Terceiro, identificar graus de celulite. Já sei como acontece a lipólise, que é a quebra de gordura. E o próximo passo é entender sobre cosmetologia. E aí é que eu falo para vocês, o nosso maior aliado é o produto cosmético. É o produto cosmético que quando eu pego, eu leio, eu entendo o princípio ativo, porque é ele que vai fazer toda a diferença e que eu vou conseguir promover diante do que eu analisei, o auxílio da quebra de gordura e o auxílio da melhora da celulite. Então, no protocolo Shot Thermo Redux, nós vamos usar aqui um blend de ativos com protocolos. Os principais ativos, e eu vou contar depois no passo a passo da prática, quais são os principais ativos e o que eles promovem. Mas é importante que quando a gente faça essa análise, a gente coloque, por exemplo, uma ação termogênica. Os termogênicos que fazem o aquecimento do tecido. Então, eu preciso de vascularização, eu preciso de um melhor aporte sanguíneo na minha pele. Aí eu trabalho com a vasodilatação, com a pimenta preta, eu vou trabalhar com fluido de pimenta preta e que também tem uma quantidade de nicotinato de metila. Eles promovendo a vasodilatação, o que isso faz? Melhora a perfusão sanguínea e com isso eu tenho o benefício da quantidade de um aporte maior de sangue na superfície da minha pele. Mais benefícios ainda,
o sangue, ele traz junto com ele nutrientes e o melhor, oxigênio. Então eu tenho um tecido oxigenado, uma melhor microcirculação e é claro que vem junto o aquecimento, porque o sangue é o que aquece o nosso corpo. E quando eu trago ele para a superfície da pele, o que acontece? Eu vou sentir o meu tecido, a minha pele mais aquecida. E aí que é importante a nossa conversa com o nosso cliente quando a gente aplica um termogênico. Contar qual é a ação esperada dele. Que vai sentir aquela coceirinha, porque eu tô mexendo, tô ativando a circulação. Pode causar a hiperemia, que é o vermelhidão. Tudo isso ele vai olhar. Se eu não contar para ele, ele vai falar: opa, será que eu tô tendo aqui uma ação, uma reação do produto? Por isso que é importante essa conversa nossa com o cliente, tá, pessoal? Isso é uma dica para vocês. Depois que a gente aplicar o termoativo, que vai ser favorecedor do que? Da permeação dos outros ativos que estão por vir, eu vou aplicar uma máscara de argila. Eu vou usar argila preta, que é a mais rica em minerais. Eu reponho minerais na pele com a intenção também de favorecer a lipólise e a melhora da celulite e da gordura localizada. E por fim, o nosso principal ativo, que é a cafeína e a cúrcuma. Por isso que eu conto para vocês que é o poder da cafeína e da cúrcuma no auxílio da quebra da gordura e da celulite. Quando a gente fala em cafeína, eu estou falando em um dos principais ativos lipolíticos, ou seja, ativos que vão estimular a quebra de gordura. Quando eles entram em contato com a nossa pele, que tem inúmeros sensores, esses sensores mandam o comando para o nosso metabolismo acelerar. Então, quando eu tenho um metabolismo acelerado, e quando eu falo em metabolismo, eu estou falando em inúmeras reações químicas que nós temos dentro do nosso organismo, que vai melhorar a atividade celular. E aí, volto nessa aula aqui, lá no comecinho, lembra o que eu falei que tem dentro do adipócito? Pois é, então a intenção é a gente fazer o quê? Eles estão ligados, glicerol e ácido graxo. A ideia agora é o contrário, é a gente fazer esta quebra, né? Fazer a quebra desta ligação química. É nisso que se vale acelerar o nosso metabolismo. Claro, para a finalidade do nosso protocolo, porque acelerar o metabolismo tem outras inúmeras diversas funções. Quando a gente consegue promover esta lipólise, esta quebra de gordura, aí vem a outra parte que o meu cliente precisa fazer o combinado comigo. Porque se ele não melhorar a redução do alimento dele, o consumo calórico, o gasto energético, ou seja, praticar atividade física. Vamos lembrar que somos da área da saúde, né? E que a saúde é cuidada por um todo. Aí tudo isso vai fazer o quê? Vai rodar dentro do nosso organismo e vai voltar tudinho lá para o adipócito, né? Então, olha só a nossa responsabilidade, não é verdade? Então, gente, a cafeína, voltando aqui, ela tem todo esse poder, né? Mas precisa sempre de trabalhar os dois lados, profissional 50%, cliente 50%. O outro ativo que eu falo que é o ativo estrela deste produto é a cúrcuma. A cúrcuma, que é o açafrão da terra. Este ativo, ele vai trabalhar imunidade. E nós, como profissionais,
sabemos o quanto é importante a gente trabalhar o sistema imune da nossa pele, que é particular. E principalmente porque a gente tem ali, trabalhando junto com ele, as células de Langerhans, que são as células imunes da nossa pele. Ele promove toda a ação anti-inflamatória da nossa pele, toda a ação anti-inflamatória do nosso tecido, favorecendo também o melhor aporte sanguíneo, ou seja, a melhor captação de todos os ativos. Então, pensando em cosmetologia, eu tenho que pensar nos ativos e o que eles realmente fazem para favorecer o meu protocolo. E por fim, eu vou realizar uma massagem redutora, né? Que eu vou melhorar ainda mais o aporte sanguíneo e modelar, né, as regiões que estão necessitando ser modeladas. Protocolo de quantas sessões? Isso quem vai definir, né, é a nossa ficha de avaliação. Mas hoje eu trabalho com programas de tratamento, né? Quantas sessões eu tenho num programa de tratamento? Eu posso começar com 6 sessões, eu posso começar com 10 sessões. O importante sempre é o profissional despertar o seu olhar e poder, através da ficha de avaliação, do combinado com o cliente, melhorando cada vez mais. E a Ravi Dermocosméticos pode colaborar com vocês, com todo o nosso acervo de produtos, ok? Muito bem, vamos então para a prática para ver como que vai ser o passo a passo deste protocolo? Então, neste momento, nós vamos começar o nosso protocolo Shot Termo Redux, o poder da cafeína e da cúrcuma na redução de medidas e celulite. A partir da ficha de avaliação, nós vamos aqui então desenvolver o protocolo, o passo a passo do protocolo. Bom, primeiro passo, pessoal, a gente vai fazer o quê? Uma higienização na região, né? Então, vou pegar aqui o higienizante que eu tenho da Ravi com hortelã, que é da menta piperita, e a calêndula. O hortelã, que é um antisséptico natural, e a calêndula, que é suavizante. Então, apliquei aqui na gaze e vou fazer a higienização de toda a região a ser trabalhada, né? Lembrando que quando a gente fala em higienização, eu estou falando em um movimento de um único sentido. Eu promovo a higienização para a gente remover, além de sujidades que ficam naturalmente da pele, também cremes, óleos ou algum produto, né, que ainda esteja na pele que vai impedir a permeação. Então, esses primeiros passos são para a gente quebrar a impedância da pele, né? E a gente favorecer assim a melhor permeação cosmética, porque é isso que eu quero. O próximo passo, então, é a gente promover a esfoliação. Então, para este protocolo, eu vou realizar com o esfoliante o creme esfoliante corporal com gengibre, chá verde, que já começa aqui a estimular a microcirculação, e também com as esferas de quartzo. Quero também aqui mostrar para vocês, né, que embora ele seja um creme, ele tem uma boa consistência. É muito importante a gente saber a quantidade que eu vou usar de esfoliante. Olha só, eu vou usar esta quantidade para fazer toda a região abdominal. Então, vamos começar, né? Vou aplicar aqui o esfoliante em movimentos circulares por todo o abdômen, fazendo movimentos levemente compressivos, sempre em sentido horário. O esfoliante, ele vai promover a
remoção de células mortas, ele vai promover o afinamento do tecido, que é a pele, e favorecer aqui também a quebra da impedância para que eu consiga permear os outros ativos, tá? Então, pessoal, 30 segundinhos em cada região. Podem observar que o creme, ele vai permeando. E depois, o que fica aqui? Fica apenas os grânulos, no caso aqui desse esfoliante é o quartzo, que a gente consegue com um papel ou uma toalhinha remover este excesso, tá? Então, o que é muito bacana desse esfoliante? Eu não preciso fazer a remoção com água. O creme, ele permeia e aí eu consigo depois fazer a retirada com o próprio papel, toalha ou até mesmo uma toalhinha de tecido, como vocês preferirem, tá? Cada profissional aí tem as suas escolhas e a sua preferência, certo? Nosso próximo passo, então, é promover a vasodilatação com a intenção de melhorar a perfusão sanguínea, melhorar a microcirculação, e esse é aquele passo que eu falei. Precisamos contar para o nosso cliente quais são as reações esperadas. Então, eu vou esperar uma vasodilatação, que eu vou ter um aporte maior na superfície da pele. Trazendo sangue para a superfície da pele, eu vou deixar ela vermelhinha. Não é todo mundo que fica, e isso também é muito importante a gente contar para vocês, tá? A maioria das pessoas ficam com a pele hipirêmica, avermelhada. Sentem uma coceirinha, porque a circulação ali está sendo trabalhada e que não é um processo alérgico. Em torno de 30, 40 minutos, esse processo já vai finalizando. Então, neste processo, eu vou utilizar o fluido de pimenta preta com um pequeno percentual de nicotinato de metila. Tanto um ativo quanto o outro vão fazer esta vasodilatação. Eu vou aplicar em toda a pele, mas é importante para você, profissional, entender que precisamos, neste momento, do auxílio de uma luva, porque nós temos que proteger as nossas mãos, pois o nicotinato de metila, ele não pode ser utilizado em articulações. Então, isso faz parte da biossegurança profissional. Já com as mãos enluvadas, nós vamos aplicar, então, o nosso fluido, que é em spray, e eu posso aplicar diretamente na pele. Então, eu vou borrifar em toda a região que vamos trabalhar, fazer movimentos circulares e pinçamento para total permeação e ativação da circulação, né? Quando a gente aplica esse produto, a gente tem que esperar o processo de vasodilatação, que pode levar até 5 minutos para que possa acontecer, tá? Então, secou todo o produto, permitir a permeação. Agora é o momento que nós vamos aguardar a vasodilatação. O tecido começa a aquecer e ele já começa a ficar levemente avermelhado. Então, o prazo aqui é aguardar 5 minutinhos para que a gente tenha o processo de vasodilatação. Passados 5 minutos,
Podemos observar aqui que nós já temos a pele dela com a hiperemia, que é o vermelhidão. Já temos a absorção do produto, então eu já tenho a vasodilatação. Já estou com toda a quebra da impedância feita e agora eu vou começar a depositar aqui os ativos que vão promover a lipólise. Neste momento, eu vou usar a máscara de argila preta, que é a argila mais rica em minerais. Vou aplicar e vou colocar aqui a termoterapia através da manta térmica e vou deixar por 15 minutos. O processo de oclusão também é um processo que favorece a permeação cosmética. Já temos então aqui a máscara de argila preta preparada e eu vou aplicar por toda a região a ser trabalhada com a própria espátula. Vou aplicar uma camada. Em todo o abdômen. E já vou aqui pensando que eu estou de luva propositalmente, porque quando eu aplico a argila, quero contar para vocês também o que eu gosto de fazer. Então, a gente vai aqui, termina de aplicar, já em toda a região que eu tô trabalhando, né? Bom, lembrando que eu estou fazendo abdômen, mas que eu posso fazer abdômen, flancos, glúteo, interno de coxa, posterior de coxa e todas as regiões acometidas pelas desarmonias corporais, certo? Quando eu aplico a argila, eu gosto de massagear em movimentos circulares, porque se eu paro para pensar na anatomia da pele, nós não temos uma pele totalmente lisa. Quando a gente olha um corte de pele num microscópio, a gente consegue observar escamas. Então, eu massageio, faço massagem circular, apenas para que eu consiga melhorar aqui o recebimento desses minerais na pele. Então, de forma muito simples, movimentos circulares para que eu consiga uma melhor atuação da argila. O que nós vamos fazer agora? Ocluir. Para esta oclusão, eu vou usar o plástico filme ou filme osmótico, como a gente costuma chamar na estética. Vou ocluir com o filme osmótico e depois aplicar a manta térmica por 15 minutos. Então, antes de colocar a manta, é importante a gente colocar a toalha para a manta não ficar em contato direto com a pele e com o plástico filme. E em seguida, a gente vem e fecha a manta térmica que eu estou usando aqui, ó, só a região de abdômen e flancos. Uma outra situação muito importante é a gente sempre preservar as mamas. Agora a gente vai deixar agir por 15 minutos. Muito bem, agora então vamos tirar a manta após os 15 minutos. Vamos abrir aqui, retirar a toalha e agora vamos retirar também o plástico filme. Então, vou colocar, vou abrindo ele aqui. Também vou tomando bastante cuidado para não espalhar esta argila. Eu pego sempre assim por cima, ó, gente. Sempre por cima, tá vendo? Aí eu consigo aqui, ó. Vou dobrando. Peço para que ela levante aqui. Passo por trás
Vou dobrando, dobrando, dobrando e removi sem fazer sujeira. E agora vai pro lixo. Vou retirar este resíduo agora. Então, eu pego aqui a espátula que eu apliquei mesmo, porque eu só vou remover. Então, como ela já estava uma pastinha, eu consigo remover parte dela antes da gente tirar com a toalhinha, né? Então, removo toda essa argila e eu deixo o mínimo possível para facilitar aqui a minha retirada, tá? Então, eu venho aqui, retiro, retirei, deixo ali de ladinho e agora eu vou usar então água e uma toalhinha descartável para a gente remover este restante da argila que ficou na pele, tá? Então, com uma água bem quentinha, para conforto também do nosso cliente, a gente vai remover aqui os resíduos que a argila deixou. Feito toda a remoção da argila, o próximo passo é o produto creme de massagem com cafeína e cúrcuma, realizando a massagem redutora. Então é importante vocês saberem que o nosso creme de massagem com cafeína e cúrcuma tem uma coloração também que eu quero mostrar para vocês, que é a coloração do ativo, que é a cúrcuma. Então quem conhece a cúrcuma sabe que ela é amarelinha. Vale ressaltar que nenhum dos produtos da Rave Dermocosméticos tem corantes e que toda a coloração que vocês encontrarão em nossos produtos são colorações naturais dos princípios ativos. Então, a quantidade que eu vou usar deste produto é apenas essa aqui, para a região do abdômen. Vou aplicar aqui na minha mão para fazer um pouquinho do aquecimento do produto, aplicar em movimentos circulares e começar a nossa massagem. Bom, primeiro eu começo com o estímulo da região intestinal. Vamos perguntar sempre para a nossa cliente como é o seu funcionamento intestinal, porque existe uma grande relação com a quebra de gordura, né? O intestino tem que funcionar direitinho. Então, movimentos circulares, ascendentes. E vou partir então para o amassamento, ó. Amassamento é para tomar bastante cuidado. A gente vai deslizando as nossas mãos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho mais de agilidade. Um pouco mais de agilidade. Faço o amassamento lateral, central, deixa eu arrumar aqui, central e na outra lateral. Posso colocar um pouquinho mais de vigor? Posso. Isso tudo vai depender da nossa prática. O que não pode fazer numa massagem redutora? Deixar roxo. Isso, né? O roxo é um extravasamento, isso não é legal. Vamos fazer então um acinturamento. Movimentos de rolamento, vai e volta, vai e volta. E eu ainda tenho
deslizamento de produto. Posso repetir: amassamento lateral, amassamento central, amassamento lateral, acinturamento, finalizando então o procedimento, podemos observar que a pele dela continua com hiperemia, ou seja, com vermelhidão. Isso significa que a circulação ainda está ativa, né? Ou ainda tem uma vasodilatação. O que é importante ao final deste protocolo? A gente informar ao cliente a importância dele continuar com este produto de 6 a 8 horas, para que ele continue recebendo os benefícios de todos os ativos. E é claro que todo profissional de estética deve incentivar e informar o seu cliente da importância do autocuidado. Então, para o autocuidado, para promover lipólise, eu indico hoje o gel de pimenta preta para uso diário, que é um termogênico, que o cliente pode usar em diversas situações, indo para a academia, indo fazer uma caminhada, mas é importante que todos os profissionais indiquem diariamente um produto home care. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo de hoje, que eu preparei com muito carinho para vocês. E se quiserem mais conteúdos como este, fiquem de olho nas nossas redes sociais. E não esqueçam de ativar o sininho para serem informados de tudo que vem por aí. Vamos lá. Em 3, 2, 1, gravando.